Adore ao Senhor. Oh Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome. Tu és a nossa razão, Senhor Deus. Você é bem-vindo aqui. Diga isso pro Senhor. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. É, Senhor Jesus. Me esvazio de mim. Aleluia, Senhor. Sopra o teu vento aqui. Sopra, Senhor. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Fala, Senhor. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Entrega nessa noite. Jesus, Eis meu coração, Senhor. essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, e vem me incendiar. Apareça, Em nome de Jesus. que o teu nome cresça, e enche este lugar, e enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Com tua presença, Senhor. Essa casa Oh, é Senhor. sua casa, nós deixamos ela pra você. Diga isso pro Senhor nesta noite. Recebe a minha vida, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Senhor da igreja, enche este lugar da tua presença, Senhor. Carecemos da tua graça, Senhor. Vai tomando conta de nossos corações. Senhor da igreja, enche este lugar. Tu és nosso mestre amado. Aleluia. Enche esse lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Senhor da igreja. sinto fluir Flua, Senhor. teu rio de vida aqui. Oh, oh,
Enche esse lugar, Senhor. Teu rio Flua como um rio nesse lugar, Senhor. aqui. Santo é teu nome, Senhor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Enche esse lugar, Senhor. Fluir teu rio de vida aqui. Flua como um rio nesse lugar, Senhor. Como precisamos de Ti nesta noite, Senhor. Enche nós. Flua como um rio nesse lugar, Senhor. Quebra as cadeias nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Sim, há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Sim, há poder no nome de Jesus. Nome santo. Aleluia. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua presença neste lugar, Senhor. Queremos colocar nossas vidas no teu altar, Senhor. Como nós carecemos, Pai, da tua graça. Como nós carecemos, Pai, do teu cuidado. Quebra as cadeias, Senhor, muitas vezes sobre nós, sobre o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Sinto fluir. É, Jesus. Teu rio de vida aqui. Busque o Senhor nesta noite. Flua, Senhor. Sinto fluir teu rio
sentir a tua presença, Senhor Jesus. Teu rio de vida, Senhor. De vida. Declara, igreja. Declare, sinta fluir teu rio de vida. Deus amado, em nome de Jesus, queremos sentir a tua presença aqui neste lugar, Senhor. Reconhecer quando nós carecemos da tua graça, Senhor. Enche, Pai, cada coração aqui da tua presença. Vem fluir como um rio de vida aqui nesse lugar. Vem encher os nossos corações nesta noite, Senhor. Somos carentes de Ti, do Teu cuidado sobre nós, Teu agir sobre nós nesta noite. Deus, vai agindo, flua como o rio aqui no nosso meio nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Ó Senhor, em nome de Jesus. Toda glória, todo louvor te pertence, Senhor Jesus. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Amém. Louvado seja Deus. João, pode assentar. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Por mais difíceis que as situações estejam, por mais difíceis que as coisas se apresentam, nós podemos confiar no Senhor, porque Ele é fiel. Você crê nisso, querido? E o que é interessante, ainda que a gente seja infiel, porque nós somos infiéis. Não podemos ser infiel, mas nós somos infiéis. Mas ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel. Por quê? Porque é caráter dele. Deus é assim, Ele é fiel. Então as lutas, elas vêm sobre nós, independente da situação que nós enfrentamos. Eu quero compartilhar com vocês um texto bastante interessante, que falou muito ao meu coração. Abra comigo aí em 2 Crônicas, capítulo 14, verso 11. 2 Crônicas, capítulo 14, verso 11. E deixa aberto aí no capítulo 14, tá? Uma vez por outra, podemos citar alguns versos aqui deste capítulo. Nós não vamos ler ele inteiro, mas eu quero meditar apenas, usar como base para a nossa meditação, para a nossa conversa nesta noite, justamente esse verso 11 de 2 Crônicas, capítulo 14, verso 11. Você tem a Bíblia e abre aí, ou então está aqui no telão também, você esteja acompanhando. Diz assim a palavra do Senhor. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra nós, não prevaleça contra ti o homem. Olha que texto interessante. Não prevaleça contra ti. Asa clamou o Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. Vemos aqui uma oração muito sincera. Quero falar um pouquinho nesta noite sobre a vitória que vem de Deus. Nosso Deus é um Deus de vitória. É o nosso tema aqui todas as terças-feiras. Nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus que concede vitória ao seu povo. Ele permite lutas, sim. Ele permite desafios, sim.
mas ele nunca desampara os seus filhos no meio de uma luta. Por mais que às vezes a gente pense que Deus está longe, está distante, porém Ele não está. Ele está perto de nós. É importante pensar sobre isso esta noite. O texto aqui, ele começa a dizer que Asa, ele buscou, ele clamou ao Senhor. O que é isso? Qual a diferença em buscar e clamar? Na verdade, basicamente, ela não tem muita diferença. A diferença entre buscar e clamar está na intensidade. É isso. É interessante. Clamar é pedir com insistência, é implorar, é suplicar, é gritar, é bradar. Essa é a diferença. É gritar, é bradar. É buscar com insistência. Senhor, não dá. É no Senhor que eu confio. É no Senhor que eu espero. Não consigo sem a tua bênção. Não consigo sem o teu cuidado. É interessante que Asa, ele viveu um momento muito difícil. Diferentemente de outros reis, aqui na verdade, esse período aqui havia uma grande divisão entre as tribos de Judá. De um lado Israel, de um lado Judá. E havia ali uma divisão. E o texto diz aqui que Asa, ele foi um dos melhores reis que Judá teve. Diferente de outros reis, tanto de Israel quanto das tribos de Judá, por exemplo, diferente de outros reis, Abias, seu pai, também foi um bom rei. Foi alguém que buscou o Senhor. E ele foi na mesma vibe do seu pai, continuou buscando o Senhor. Mas há muitos reis de Israel que você, quando você vai ler a história dele, você vai ver o seguinte, de alguns reis. E fulano de tal fez o que era mal aos olhos do Senhor. E rei tal fez o que era mal diante do Senhor. Aí vem Acabe, aí vem muitos outros, né? Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas aqui, o rei Asa, se você olhar todo o capítulo 14, você vai ver que Asa fez o que era reto ao Senhor. Asa fez aquilo que agradava, então ele foi um bom rei, um dos melhores reis de Israel. Ele fez o que era reto diante de Deus. Ele buscou o Senhor. Ele se preocupou com essa divisão que Israel estava tendo. Ele se preocupou com o distanciamento espiritual de Israel. Ele se preocupou com isso. Uma das coisas que Asa promoveu uma reforma religiosa no seu reinado. Ele promoveu uma reforma religiosa. Ele quebrou altares dedicados a Deus estranho, deuses que não eram deuses. Israel sempre foi dura serviço. E às vezes as guerras aconteciam por causa disso mesmo. Havia um distanciamento ali. E Asa, então, ele se preocupou com isso. Ele retirou, quebrou os altares dedicados a deuses estranhos. Ele quebrou os postes ídolos. Outra coisa, ele incentivou o povo a buscar ao Senhor. Está aí no capítulo 14, que nós estamos entre 3, 4 e 5. Nós vemos ali que ele, então, ele incentivou o povo. Asa incentivou o povo a buscar a Deus. Olha o verso 3 do capítulo 14. Porque aboliu os altares dos deuses estranhos. E o culto nos lugares altos. Quebrou as colunas e cortou os postes ídolos da deusa Será. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse os seus mandamentos. Então se preocupou com o ambiente espiritual que Judá vivia. Ele buscou o Senhor. Ele também fortificou as cidades, reforçou os muros de Jerusalém. Outra coisa, ele equipou o seu exército com homens valentes, preparados, treinados. Ele contou com um exército de
580 mil soldados. Olha que coisa interessante. Um bom soldado, um bom número, né? Equipou o seu soldado, o seu exército com homens treinados. Ele contava com 580 mil soldados. Então era um bom exército. Então podemos ver que, historicamente, se for olhar todo o capítulo 14, a história de Asa, ele viveu um reinado de sucesso. O sucesso do seu governo, ele tinha um segredo, que não é segredo para nós aqui. A razão do sucesso do rei Asa era que ele aprendeu a depender de Deus, a fazer o que era reto, o que agradava a Deus. Está aí no versículo 2 do capítulo 14. E por depender de Deus, ele experimentou um período de paz de 10 anos. Versículo 1, se eu não estou enganado. Ele experimentou um período de paz de 10 anos. Então estava caminhando bem. Estava caminhando bem. A reforma religiosa estava acontecendo. Havia paz no seu reinado. Havia prosperidade no seu reinado. As cidades estavam fortalecidas, seu exército estava equipado, o povo estava incentivado a buscar ao Senhor. E por causa dessa dependência de Deus, ele experimentou então um período de paz de 10 anos. Primeira lição que eu vejo aqui: a paz que nós temos em Jesus Cristo, ela excede a todo entendimento. Às vezes você pode, no meio de uma tempestade, tendo desafio de todos os lados, quando você olha para a situação, você olha para Deus, você vai dizer: eu tenho paz no Senhor Jesus, porque Ele me sustenta, que Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, Ele é meu socorro bem presente na hora da angústia. Então você tem esta certeza. Mas, querido, muitas vezes um momento de paz, por outro lado, ele pode trazer algumas atitudes nossas. Um período de paz, eu tenho que ficar esperto com o período de paz. Cuidado quando está tudo muito bom, obrigado. Não baixe a guarda. Não deixe de vigiar. Não deixe de vigiar. Que existe uma tendência nossa, quando as coisas estão muito bem, parece que a gente se acomoda. Mas quando a intensidade da luta aumenta, quando as situações difíceis vêm ao nosso encontro, aí nós achamos uma força e buscamos a Deus com mais intensidade. E é preciso mesmo buscar a Deus, mas é preciso vigiar. É preciso em todo tempo. Se eu estou passando por momentos de bonança, momentos de paz, eu dependo de Deus, eu louvo a Deus, eu busco ao Senhor, eu espero nele. Se eu estou passando por momentos de tribulação, eu continuo esperando em Deus, dependendo dele, buscando a sua presença. É isso que Deus quer de nós. Porque os desafios vêm. Aqui nessa terra nós não estamos isentos de lutas, mesmo num contexto de paz. Então, louvado seja Deus. Você está vivendo uma vida tranquila, sem maiores problemas, agradeça a Deus. Mas com a mesma intensidade, dependa dele. Que você possa atribuir tudo a ele. Tenha um coração grato para aquilo que Deus tem te dado. Tenha um coração grato. Continue buscando o Senhor com todo o coração. Porque aqui nessa terra, ninguém está isento de nada. Sabe por quê? Porque Satanás, o nosso adversário, ali em 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8, ele traz um retrato de como é Satanás. A Bíblia diz que ali, que o diabo, Pedro falando, diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando alguém que possa devorar, que possa tragar. É assim.
Satanás, ele anda ao redor. Então, às vezes, essa que é a grande questão. Às vezes está um momento de paz, de bonança, de tranquilidade, mas Satanás está ao derredor. Ele está nos observando o tempo todo. Procurando o quê? Uma brecha. Procurando um momento para nos atacar, porque ele é nosso adversário. Aliás, a palavra diabo é adversário. Então ele é nosso adversário. E está o tempo todo. Ele não cochila, ele não dorme. Uma vez alguém disse, tinha um determinada pessoa que vinha qualidade em tudo. Podia ser a pior pessoa do mundo, a pessoa, e aquele fulano? Ah, mas aquele lá é difícil, mas tem uma coisa boa. Todo mundo tinha uma coisa boa para ele. Tinha ruins, mas tinha boa. E assim, ele não achava que, ó, esse aqui não tem nada que preste. Sempre ele achava uma coisa positiva. Aí ele disse, eu quero pegar esse camarada aí. Fala uma coisa, você acha uma coisa boa em todo mundo? Então, e no diabo? O que ele tem de bom? Aí ele pensou, você sabe que ele tem uma coisa de boa? Ah, não tem. Tem. O que ele tem de bom? Entre aspas, né? Ele não tem preconceito. Ele não faz acepção de pessoas. Ele entra no palácio. Ele entra no casebre. Ele entra entre os príncipes. Ele entra nos lugares no morador de rua. Ele entra nas belas casas. Ele entra nas casas simples. E para encurtar a história, até dentro da igreja muitas vezes. E é uma grande verdade isso. Satanás, ele sabe exatamente onde bate o seu machado, ele sabe exatamente, então ele não perde tempo. Por isso que Pedro fala isso, diabo, vosso adversário, anda em derredor de vocês, procurando quem possa devorar, ele anda como um leão faminto, procurando quem possa tragar. Mas louvado seja Deus, se Satanás está ao derredor, o nosso Deus ordena aos anjos que estejam ao nosso redor. Então podemos confiar no Senhor. Podemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Então aqui nessa terra, estamos sujeitos a lutas. Mesmo no meio de paz, no contexto de paz. Asa experimentou 10 anos de paz, de prosperidade, de tranquilidade no seu governo, no seu reino. Mas esse tempo aqui de paz passou. No meio dessa paz, de repente, veio o inimigo poderoso contra ele. A Bíblia diz que levantou um etíope, Zerá, contra ele. E ele marchou contra Asa com um exército de 1 milhão de soldados. A gente achava, está lá no verso 9, 14, 9. É interessante isso. Se nós achávamos que o exército de Asa era grande, 580 mil soldados, você imagina um exército treinado de 1 milhão de soldados. Era quase 3 para 1. Quase 3 para 1. Na verdade, havia ali, se destaca ali uma grande vantagem do inimigo. Humanamente falando, o iminente derrota se apresentava ali. Não tinha jeito. Mas só que Asa tinha um trunfo nas suas mãos. Qual que era o trunfo dele? Ele fazia o que era reto diante de Deus. Ele buscava o Senhor. Ele era perfeito? Não. Ele tinha seus erros? Com certeza. Assim como você, assim como eu também. Ninguém é perfeito, temos nossos erros, vacilamos, tropeçamos em algumas coisas. Mas o que Deus quer de nós é dependência dEle. Senhor, eu não consegui. Eu não consegui evitar, mas eu confio no Senhor. Olha para mim nesta noite, olha para mim neste momento, com graça, com misericórdia. E tendo a certeza que Deus vem ao nosso encontro.
com a sua graça, com a sua misericórdia. Então, diante de Asa ali, estava ali o eminente derrota. E o que fazer, então? O que fazer diante de uma situação tão difícil? Um desafio monstruoso. A Bíblia diz que Asa tomou a única decisão que o homem de Deus poderia tomar. Ele buscou o Senhor. Ele clamou ao Senhor com intensidade. Ele buscou o Senhor com intensidade. Ele clamou, ele bradou ao Senhor. E o brado dele teve efeito, sabe por quê? Porque ele era um homem que buscava Deus. Então nós não podemos apenas bradar a Deus quando o momento fica difícil. Mas e aí? E a nossa vida? Deus não vai deixar de atender? Não, Deus é misericordioso. Mas é preciso o tempo todo, apesar de nós, das nossas fraquezas, é buscar o Senhor. Então, ele tomou a decisão mais importante da sua vida naquele momento. Ele buscou a Deus. Ele entendeu que a única maneira de vencer um potente inimigo era depender de Deus e confiar totalmente nele. Queridos, quantas vezes nós perdemos a nossa paz? Você já perdeu a paz em algum momento? Já, né? Eu também. Você já perdeu a paz? Você já perdeu a tranquilidade? Algumas vezes. Às vezes quando o momento está caminhando, parece que está tudo certinho, tudo, de repente, as coisas desandam. De repente, a enfermidade bate a porta. De repente, o problema grave na família bate a porta. De repente, o problema no emprego bate a porta. Muitas coisas acontecem. De repente, os conselhos errados vêm até você. De repente, os insultos vêm até você. Nessa terra aqui, é muito fácil nós perdermos a nossa paz. A Asa perdeu aquela tranquilidade que ele estava tendo, de uma paz que já durava 10 anos. Mas ele buscou o Senhor. Mesmo quando ele perdeu aquela tranquilidade, ele buscou o Senhor. Então, os repentes da vida pode acontecer com você, com cada um de nós. Então é preciso nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Depender de Deus o tempo todo. Então a palavra para você nesta noite, para mim, é dependa de Deus. Não precisa depender do homem, nem de você mesmo, dependa de Deus. Faça a sua parte. Quer dizer uma coisa para você, que há situações na vida, há lutas na vida, há momentos na nossa vida, há situações que com um pouco de cabeça fria, com um pouco de planejamento, com um pouco de cuidado, com um pouco de atenção, você resolve os problemas. Não é verdade? Tem coisas que parece pior do que são. Então, às vezes, com um pouco de cabeça fria, bom planejamento, pés no chão, cuidado, você consegue resolver. Com sabedoria. Mas tem situações que você não consegue resolver por você. Tem situações que nós não vamos conseguir resolver. Existem situações que vai muito além de uma cabeça fria e de um bom planejamento. Existem situações que envolvem muitas coisas. Envolve guerras espirituais. Envolve o inimigo tentando derrubar você, humilhar você, tirar você do foco. Usando pessoas, usando situações. O que eu quero dizer? Que é preciso buscar Deus de todo o coração, em todo o tempo. Mesmo quando as coisas não é tão assustadoras, com um planejamento, cabeça fria, você resolve. Busca Deus assim. Peça sabedoria. Deus vai dar um bom planejamento. Deus vai dar calma. Deus vai dar tranquilidade. Você vai achar a situação. Você vai vencer aquela situação, porque Deus vai estar com você. Mas, por outro lado, existe momentos que é preciso clamar com intensidade, bradar ao Senhor, buscar, Pai, eu não vou dar conta sozinho, porque envolve coisas espirituais. E coisas espirituais, meu querido, a única maneira de nós vencermos é joelho no chão.
É buscar o Senhor. E foi exatamente isso que o rei Asa fez. Ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. Foi isso que Asa fez e a vitória veio. O verso 12, capítulo 14. O inimigo de 1 milhão de soldados teve que fugir. Um inimigo, um exército poderoso de 1 milhão de soldados teve que fugir. Louvado seja Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Que quando Deus entra em cena, o inimigo tem que bater retirada. Você crê nisso, querido? Então crê isso todo o teu coração. Quando Deus entra em cena, o inimigo bate retirada. Porque há poder no nome de Jesus. Cantamos aqui. Há poder no nome de Jesus. Ele quebra cadeias. Ele rompe cadeias. Ele rompe barreiras. Ele derruba muros. Ele mexe em situações que você não pode mexer. Quando você busca, quando você coloca Deus na frente de algumas situações. A oração, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, ela vai mexer lá onde você não pode. A oração vai mexer lá onde você não pode mexer, onde ninguém pode mexer. Mas quando você ora, quando você busca aquela causa impossível, que humanamente falando, você não tem como resolver. Quando você clama, busca com intensidade, Deus vai lá e mexe exatamente naquela situação. Gostaria que você saísse daqui nesta noite pensando nisso. Quando Deus entra em cena, o inimigo tem que bater retirada. Então, diante das lutas, dos desafios, vamos buscar a Deus e depender dele totalmente, e aí ele virá ao teu encontro. Você crê nisso, querido? Então pensa nisso nesta noite. Pensa nisso. Vamos buscar o Senhor, não importa a força do inimigo. Não adianta eu olhar, às vezes, só para o problema, só para o inimigo. Olha para Deus, que é maior do que todas essas coisas. Você lembra o desafio de Golias e Davi? Aquele homem enorme desafiando as tropas de Israel. E todo o exército de Israel olhou para aquele gigante e disse: não dá. Mas Davi não olhou para o gigante. Davi olhou para o Senhor Deus Todo-Poderoso. E venceu. Asa, o rei Asa também. Ele sentiu aquele medo que nós temos. Quando ele olhou para aquele exército de 1 milhão de soldados, ele disse: não dá. Mas se você olhar um pouquinho atrás, o seu pai, Abias, ele também teve uma experiência dessa. Quando ele também entrou no meio de uma guerra, e ele também desafiou para, o Deus nunca nos abandonou e não vai nos abandonar agora. Então ele tinha um exemplo também de seu próprio pai, que também buscava Deus. E ele fez a mesma coisa, ele buscou o Senhor, e o inimigo potente, de 1 milhão de soldados, teve que fugir, porque o Senhor agiu com vitória sobre eles, e deu a vitória a Asa, e Deus estabeleceu ali o seu reino, e Asa continuou firme até o fim dos seus dias. Então a palavra para o nosso coração nesta noite, querido, é isso: busque a Deus, dependa dele, dependa do Senhor de todo o seu coração, confia nele, entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega, às vezes nós temos uma dificuldade de entregar. Às vezes gostamos de entregar algumas coisas, né? Isso aqui eu posso entregar, isso aqui não é tão difícil. Isso aqui também eu posso entregar, mas isso aqui não dá para me entregar. Vamos entregar tudo. Salmo 37, 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Ele vai fazer sobressair a sua justiça como o sol, o seu direito como o sol ao meio-dia. Esse é o nosso Deus. Vamos confiar no Senhor, não importa o desafio que você está enfrentando, não importa a luta que você está enfrentando, busque o Senhor, dependa dele. Vamos procurar fazer, apesar de nós,
aquilo que é reto diante do Senhor. Com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas limitações, nós vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Porque se você buscar o Senhor, se você clamar ao Senhor, depender dEle, o inimigo vai ter que bater retirada, porque a vitória está no nome de Jesus Cristo, nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe seu coração, Deus abençoe a sua vida, que você tenha o restante de noite abençoada. Vamos orar, vamos colocar de pé. Gostaria que você estivesse orando. Não sei como está o teu coração aqui nesta noite, mas que você esteja colocando a sua vida no altar do Senhor, colocando a sua luta no altar do Senhor. Se você tiver algum pedido que você quer colocar, algum nome, nós temos orado para algumas pessoas já, pode falar, nós vamos estar orando agora. Isabela, Leonardo e Fernando. Foi. Lucas. Luca. Dani. João Bense e para Rosângela. Mais algum nome? Isso, a Leandra também, vamos continuar orando por ela, que está enfrentando desafio também ainda. E o Leandro também, que Deus possa recuperar ele cada vez mais. Deus possa estar agindo, Deus já tem agindo com misericórdia, com graça. Vamos continuar orando. Vamos depender do Senhor, querido. Vamos continuar orando. Coloca a tua vida no altar do Senhor. Coloca as tuas situações diante do Senhor. Às vezes você está enfrentando algum problema que fica difícil de mexer. Coloca ele no altar do Senhor. Coloca ele diante de Deus. Coloca essa questão diante do Senhor. Deixa Deus cuidar. E vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Vamos confiar, porque Ele tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, tá? Então, às vezes, a nossa visão é muito limitada. A nossa ótica, ela é muito curta, nossa visão é pequena, mas Deus vê muito além de todas as coisas. Então, os caminhos do Senhor não são os nossos, e nem os teus pensamentos, os nossos pensamentos. Mas vamos confiar no Senhor. Feche teus olhos, vamos orar. Pai querido, nós buscamos a Tua presença nesta noite. Obrigado a Deus por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado a Deus pelo Teu cuidado. Obrigado a Deus pelas maravilhas que tens operado. Pai, nós fomos confrontados na Tua palavra nesta noite, que precisamos depender do Senhor. E nós dependemos da Tua graça, dependemos da Tua misericórdia. Deus querido, eu quero colocar cada vida que entrou aqui neste lugar. Pai, o Senhor sabe aquilo que está no coração de cada um. Tu sabe aquilo que está lá no íntimo de cada um, escondido. Aquilo, ó Deus, que se faz um grande inimigo diante da pessoa. Mas, ó Deus, nós queremos clamar, Deus, que haja uma intervenção Tua nas lutas que cada irmão está passando aqui nesta noite. Seja de ordem financeira, de ordem emocional, de ordem familiar, na ordem da saúde, Pai, independente de qualquer situação, e seja agindo poderosamente nas vidas de cada um que estão aqui nesta noite. Pai, quero colocar a Deus os nomes que foram citados aqui, Pai. Pai, Tu sabes, ó Pai, cada um que temos orado. Quero colocar o Luca no Teu altar. Não sei qual é a situação, mas põe a Tua mão de poder sobre a vida dele. Quero colocar, Deus, a Leandra no Teu altar. Cuida da Leandra, continua abençoando ela, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu quero colocar também, Deus, o Leandro no Teu altar, que temos orado por ele. Deus amado, faz uma obra. Obrigado, Pai, pela melhora que ele está tendo. Mas continua abençoando ele, Pai, poderosamente em nome de Jesus. Deus amado, nós cremos que basta uma palavra Tua e as coisas mudam. Ó Deus, cada nome que foi mencionado aqui, cada nome, Pai, que foi colocado aqui, foi apresentado aqui no Teu altar. Nós clamamos, ó Pai, pelo Teu agir. Pai, onde for questão emocional, faz a obra. Aonde for questão de saúde, faz a obra, Pai, no nome de Jesus. Aonde, Pai, for questão de libertação, promove libertação, promove salvação dessas vidas, Pai, no nome de Jesus. Nós cremos, Pai, que há poder no Teu nome. Então, esteja agindo em cada vida, em cada situação, Senhor. Nós colocamos, Pai, a nossa vida no Teu altar. Glorifica o Teu nome na nossa vida. Abre os nossos olhos
para compreender todas as coisas e depender totalmente do Senhor. Pai, que a tua bênção venha sobre cada um aqui nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém.